A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está no meio dele, há quase um século, no trabalho da transformação. Por isso que ela se agita por todas as partes, presa por uma espécie de febre e como movida por uma força invisível, até que ela tenha retomado o seu assento sobre as novas bases. Quem a vir, então, encontra-la-á bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, em uma palavra, em todo o seu estado social. Do livro A Gênese, capítulo 18, por Dr. Barry. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nesse momento de estudo, onde o tema da palestra proferido será os Códigos da Ressurreição. Vamos, contudo, primeiramente, ao nosso momento de oração para nos prepararmos para esse momento. Elevemos a nossa mente, o nosso coração, fechemos os nossos olhos e roguemos a Jesus as suas bênçãos, a sua proteção, para a melhor compreensão pelo nosso espírito, pela nossa mente, do conteúdo que será aqui discutido. Que possamos, querido Mestre, com esses ensinamentos levar adiante as nossas vidas e as vidas de todos aqueles que nos cercam, de todos aqueles que orbitam em nossa consciência, que possamos com esses conhecimentos reduzirmos o medo, a ansiedade, visto que teremos uma compreensão mais ampliada de tudo que acontece nesse mundo, de toda a história da nossa civilização, do nosso planeta, de toda a tua criação. Com isso, agradecemos e damos início ao nosso estudo de hoje. Assim seja. Muito bem. O assunto Códigos da Ressurreição merece algumas considerações. Primeiro, temos que entender a palavra códigos como sinais e ressurreição, nesse caso, como ciclos, né? Então, códigos da ressurreição nós podemos traduzir, para melhor compreender dentro do conteúdo que nós vamos estudar hoje, como sendo os sinais dos ciclos, né? A doutrina espírita, como não poderia deixar de ser, vem dando a todos os seus seguidores, aos seus simpatizantes, resposta a todas as questões. A doutrina nos fala do crescimento do espírito, do crescimento biológico, nos fala da criação dos mundos, e não poderia deixar de falar, obviamente, das questões que envolvem os ciclos do nosso mundo e de todo o universo conhecido. Eu gostaria de usar como base, nesse momento, um trecho extraído do livro A Gênese, obra balizar da doutrina espírita, onde se manifesta um espírito de elevado conhecimento que se identifica como Arago. Então, vamos ver o que diz Arago, resumidamente, sobre a questão dos ciclos e sua influência nos mundos. Vamos lá. Disse Arago: no mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são solidárias, e não um único dos efeitos que designais sob o nome de grandes perturbações que não seja a consequência do componente das influências de todo esse sistema. Então aqui Arago nos coloca que todas as manifestações, todas as influências físicas em um determinado sistema, no caso aqui nós vamos adotar esse sistema como sendo o nosso planeta, elas não estão livres da influência de outros sistemas. Ou seja, recebemos a influência no nosso planeta de outros orbes, de outros sistemas, de outros planetas, e também tudo que acontece no nosso planeta reflete nos outros planetas. Essa influência é solidária.
Continuando. Vou mais longe, disse Arago. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros em razão da aproximação ou do afastamento que resulta do seu movimento de traslação através de miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou mais longe ainda, diz Arago. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também o seu movimento de traslação através das miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas das quais se aproxima. Então, é a confirmação daquilo que foi dito antes, né? Então, só que aqui Arago já colocava, naquela época, no século XIX, 1860 e pouco, a informação de que existe um movimento de traslação através das nebulosas, ou seja, a gente sabe já que o planeta Terra tem um movimento de traslação ao redor do Sol, mas coloca aqui Arago que não somente a Terra gira em torno do Sol, mas que também o nosso sistema solar tem um movimento de traslação ao redor de outro sistema. Esse outro sistema, por sua vez, também tem um movimento de traslação através de outro sistema. E a cada traslação, a cada reviravolta de um mundo sobre a influência de outro mundo, mundo aqui entendido como as constelações, os planetas, os sistemas, a cada traslação uma influência é recebida e é aplicada também no outro sistema. Continua Arago. Assim as nebulosas reagem sobre as nebulosas, sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e mais sucessivamente até o átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais que não parecem perturbações senão porque a brevidade da vida não permite delas ter senão os efeitos parciais. Então, Arago coloca essa questão da influenciação dos sistemas não só entre os planetas, vejam só, né? Os planetas influenciam os planetas, mas também dentro dos planetas os elementos se influenciam mutuamente. Isso até o átomo. Então, olhem que interessante. Se nós pegarmos aquele ditado que diz que o que é em cima é igual ao que está embaixo e vice-versa, que é uma das leis herméticas, né? Nós vimos aqui que o macrocosmos e o microcosmos se submetem a uma mesma lei. Uma coisa influencia sucessivamente a outra. Finalizando então a conclusão de Arago. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Então aqui Arago resume tudo, né? Ele afirma que é uma lei universal das mais importantes contra a qual toda a vontade humana se quebra. Não adianta negar, né? Nós podemos não aceitar, nós podemos até desconhecer ou não entender essas leis de influências, essas leis cíclicas, mas elas afetam todo o universo, cada ser, cada planeta individualmente e por aí afora. Então, o que é importante entender disso? Esses movimentos de traslações que Arago falava, que os planetas, que as constelações, que as nebulosas sofrem, eles são chamados movimentos cíclicos, né? Por que cíclicos? Porque são movimentos que se repetem constantemente. Vamos analisar isso mais perto da nossa realidade. Nós temos, por exemplo, no nosso planeta, o ciclo de giro do planeta ao redor de si mesmo, que é o movimento de rotação do planeta. A Terra girando sobre si mesmo, ela produz que efeito? O efeito do dia e da noite, né? Então, a cada 24 horas, nós temos um movimento de rotação da Terra e, com isso, nós temos o movimento do dia e da noite. Muito bem.
a Lua também gira em torno da Terra. Todos sabemos disso, é inquestionável. Hoje a ciência já não deixa mais qualquer dúvida sobre isso. O movimento da Lua ao redor da Terra, ele já descreve um outro ciclo, né? Nós sabemos que existe esse ciclo. Nós olhamos para o céu, nós vimos a Lua cheia, a Lua nova, a Lua crescente e a Lua minguante. Isso crescemos ouvindo dos nossos avós e vamos morrer ouvindo sempre esses movimentos cíclicos da Lua. E eles são indiferentes para a nossa vida? Obviamente que não. O que produzem esses movimentos cíclicos da Lua? Produzem, entre outras coisas, a regulação dos níveis das marés e regulam toda a vida no nosso planeta. Muito das relações biológicas do nosso planeta são baseadas nos ciclos lunares. Vamos tomar, por exemplo, o ciclo menstrual da mulher, né, de 28 dias, que delimita exatamente um ciclo lunar. A gestação de um bebê é dada em semanas, mas representa também, está completamente enquadrado dentro dos ciclos lunares. Então, o que acontece? O que nós podemos ver disso? Assim como um ciclo curto do dia descreve as nossas atitudes, os ciclos mais longos também descrevem as nossas atitudes em relação a esse ciclo. Passando do ciclo da Lua, nós temos um ciclo maior no nosso planeta, que é o ciclo da translação da Terra ao redor do Sol. O que produz isso? Esse ciclo produz alterações que regem a nossa vida, porque dali nós temos, desse movimento cíclico do planeta ao redor do Sol, nós temos as estações, né? A Terra gira ao redor do Sol aproximadamente 365 dias, isso não é exato, é 365 dias, vírgula alguma coisa, né? Em função disso, para acertar essa diferença, nós temos o ano bissexto inserido de tempos em tempos, né? Para produzir essa correção, mas podemos dizer que a cada 365 dias a Terra percorre uma volta ao redor do Sol. E o que isso nos traz? Isso nos traz os ciclos das estações, né? Nós temos primavera, verão, outono e inverno, e com isso, com esses ciclos, nós temos as regulações das nossas atividades dentro no mundo. Hoje, em função de nós termos uma vida moderna, esses ciclos das estações não nos afetam tanto. Mas se nós voltarmos alguns séculos atrás, quando a humanidade dependia exclusivamente da caça, da plantação, de plantar, da plantação e da colheita, os ciclos do planeta, das estações, eram fundamentais para reger as nossas vidas. Ora, eu tinha que saber o dia de plantar, a época de plantar, a época adequada de plantar, a época adequada de colher. Eu tenho que saber que não adianta eu plantar no outono, porque logo em seguida vem o inverno, eu não vou ter colheita nenhuma, né? Então o conhecimento desses ciclos começou a trazer para os homens mais antigos uma previsibilidade, né? É como se eu pudesse ver o futuro. O homem sabia que, acabou o inverno, mas daqui a algum tempo eu vou ter um novo inverno. Então ele passou a poder planejar a sua vida, a guardar alimentos durante a primavera e o verão, para viver a escassez do inverno. No momento da escassez do inverno, ele sabia que em seguida seria dado a ele, a todos, né, a possibilidade de um renascimento, né? Novamente viria o calor, as estações seriam novamente reguladas, ele poderia plantar e teria dali o seu sustento e a sua sobrevivência. Então, o conhecimento desses ciclos trouxeram para a humanidade algo fabuloso, né? Que permitiu com que ela se desenvolvesse e sobrevivesse dominando todas as questões ambientais que afetavam a humanidade. Mas aí nós podemos dizer assim, então são 3 ciclos: o ciclo do dia, o ciclo da lua e o ciclo das estações, o ciclo do ano. Sim, mas tem muitos mais ciclos, né? Muitos já devem ter ouvido que aqui na América, os incas, os maias,
eles tinham calendários que percorriam ciclos de até 3.000 e poucos anos. Então, o que acontece? Dentro de um certo conforto da humanidade, principalmente da humanidade ocidental moderna, nós nos acostumamos a aceitar a existência desses 3 ciclos, mas ignoramos todos os demais. Mas não é porque nós ignoramos a existência desses outros ciclos que eles não afetam, que eles não estão presentes e não afetam a nossa vida, né? Só que não afetam a nossa vida de forma tão perceptível, né? É como disse o Arago aqui, né? Que alguns ciclos, algumas perturbações não são perceptíveis porque a vida humana não dura esse tempo, né? Vamos imaginar o seguinte, que alguém nascesse e morresse no mesmo ano. Ele não percebe as estações. Claro que com 1 ano de idade não vai perceber de qualquer forma. Mas, imaginando que alguma pessoa pudesse nascer com consciência e morrer dentro de um ciclo de 1 ano, ela talvez não viesse a ter noção de todas as estações, porque a vida dela não percorreu todos aqueles ciclos. Assim são com os demais ciclos que regem a nossa vida, nos afetam de uma forma mais suave, talvez, eu não diria suave, né, mas de uma forma mais lenta, de forma que nós não percebemos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo já ouviu falar das eras glaciais que regem o nosso planeta, né? Ou seja, é dito que a cada aproximadamente 23 mil anos, o nosso planeta sofre um giro ao redor do seu eixo, né? Que se chama de precessão dos equinócios, né? Esse ciclo levaria aproximadamente 23 mil anos e dizem os cientistas que esse ciclo provocaria, entre outras coisas, as eras glaciais do nosso planeta. Ora, num ciclo de 23 mil anos, quem é que pode perceber? Se nós considerarmos que a civilização romana, né, durou aproximadamente 1000 anos, né, toda a civilização romana não pode dizer que presenciou e teve conhecimento desse ciclo, porque ela viveu um momento muito pequeno dele. Então não foi perceptível, vejam só, esse ciclo não foi perceptível nem por uma pessoa, nem por uma geração e nem por uma civilização. Tamanhos são os raios desses ciclos, mas eles afetam as nossas vidas. Então, dada essa grande introdução, qual que é o nosso objetivo de hoje? É nós entendermos o nosso planeta, a nossa sociedade está vivenciando uma crista de um novo ciclo. Por que uma crista? Porque o que acontece? Um ciclo, ele tem um período de ascensão, ele vai subindo, chega no seu auge e começa a mudar novamente, né? Vamos pegar, por exemplo, o ciclo do dia, né? Nós temos os períodos máximos, que seria o meio-dia e a meia-noite, mas nós temos o meio da tarde e o meio da madrugada, que são períodos intermediários desses ciclos. Nesses períodos intermediários, grandes mudanças acontecem, né? É mais ou menos como se nós pegarmos o ciclo da Terra, o ciclo das estações, os períodos de primavera e outono são muito importantes, porque eles trazem justamente o período de mudança. Então, se nós temos no inverno o pico do frio, né, na primavera nós começamos a entrar dentro da fase da mudança para o novo ciclo. O que acontece na primavera? É a época do renascimento. Tudo renasce na primavera, né? Então é a fase do ciclo de crescimento, de renascimento, de ressurreição. Por isso, ela é tão festejada em todas as civilizações, se nós formos fazer uma pesquisa. Nós comemoramos a primavera, por exemplo, né? A nossa cultura ocidental aqui comemora o renascimento da primavera com a Páscoa. Mas aí vocês vão dizer assim, mas como?
Isso, a Páscoa para nós aqui se dá no inverno, sim, mas na verdade ela se dá no hemisfério norte, ela se dá justamente na primavera, né? Como nós seguimos a tradição preponderante do hemisfério norte, da cultura norte do planeta, europeia, digamos assim, nós adotamos a Páscoa, comemoramos a Páscoa no outono aqui. Mas, na verdade, o símbolo da Páscoa, do ovo e do coelho, o ovo quer dizer justamente o renascimento, né? É o símbolo da vida e do renascimento. E o coelho é o símbolo da fertilidade, né? Da multiplicidade, da abundância de vida que existe nessa. Todas as oportunidades estão presentes. A fertilidade, tudo é favorecido. A fertilidade está no seu auge, na primavera, né? Então, recapitulando, a Páscoa comemora justamente o período da primavera em muitas civilizações, e até hoje foi deturpado isso hoje com outros conhecimentos, com a mercantilização da data, mas, na verdade, o grande símbolo da Páscoa é a primavera e o renascimento. A ressurreição é comemorada nessa data. Então, vejam só a importância de nós conhecermos e trazermos para nós esses ciclos. Mas, voltando aos códigos da ressurreição, e o que é o objetivo da nossa conversa de hoje. Nos interessa hoje discutir o novo ciclo que existe para o planeta, que existe para a humanidade. Há muito tempo vem sendo dito aos quatro ventos que a humanidade, que o nosso planeta, está saindo da era de peixes e entrando na era de aquário, tá? Mas essa conversa, isso é coisa de astrologia, é coisa de horóscopo, peixe, aquário, não é isso, pessoal. Muitos dos conhecimentos esotéricos foram deturpados. Eles não são hoje compreendidos, mas na sua essência eles são muito valiosos e muito verdadeiros. Então, o nosso planeta, dentro dos ciclos das galáxias, digamos assim, dentro dos ciclos dos sistemas solares, né? Porque o nosso Sol também orbita outros sistemas solares maiores do que ele. Nessa translação, nós estamos saindo de uma fase, estamos saindo da era de peixes e entrando na era de aquário. Dentro dessa época, desse período de aquário, nós estamos num período, digamos assim, como se fosse a primavera, né? É o período de grande mudança, é o período onde as grandes oportunidades estão acontecendo. A germinação é máxima. Tudo que se pensa de bem é potencializado ao máximo, tudo que se pensa de mal é potencializado ao máximo. É como uma semente que é plantada na primavera. Se você planta a semente na primavera, ela vem com tudo. Se você planta ela no outono, com menos luz de dia, ela talvez nem vingue. Na primavera, tudo prospera. Então, nós estamos nessa fase da humanidade, né? Nós entramos na era de aquário, e isso vem sido dito e contado para a humanidade durante éons de tempo, né? Então, essa importância dos ciclos, ela está inserida também numa outra obra da doutrina espírita, que é no Livro dos Espíritos, na questão 728, que fala da lei de destruição. Então, Kardec pergunta aos espíritos: a destruição é uma lei da natureza? E eles respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois a isso que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então é o seguinte, quando nós falamos de lei de destruição, isso é nada mais, nada menos do que a lei dos ciclos, né? Todas as flores murcham, todas as plantas perdem as suas folhas no inverno e renascem novamente no verão. Tudo é destruído e renovado.
né? Na primavera, os animais ficam mais fecundos e procriam. Então, é preciso que haja a fase decadente do ciclo para que, novamente, vencida a fase de decadência do ciclo, haja a fase de ascensão. É preciso passar pela noite mais escura, pela madrugada mais sombria, para que nós possamos, em seguida, ver o sol nascer e o dia raiar com todo o seu esplendor. Então, isso não se trata de destruição como nós compreendemos, mas sim como uma renovação, e essa renovação está inserida dentro das leis dos ciclos. E Jesus também já, de certa forma, dizia: ninguém chegará ao Pai se não nascer de novo. É necessário que todos passemos por essas experiências dos ciclos em nossa vida. Mas eu gostaria também agora de explicar para todos que essa questão já vem sido colocada há muito tempo e de uma forma que nem sempre foi compreendida. Como muitos conhecimentos profundos são colocados para a humanidade, eles são colocados através de mitos e alegorias. Então, muitas vezes nós escutamos histórias da tradição grega, tradição romana, tradição hindu, mitos que nós achamos que são contos da carochinha, mas que não são. Essas histórias contadas para as grandes civilizações, elas são, na verdade, uma forma de plantar uma semente de um conhecimento dentro de uma geração, dentro de uma civilização, dentro de uma raça. Se esses mitos permanecem por tanto tempo no inconsciente dessas raças, dessas civilizações, eles produzem algum efeito. Mesmo que esse mito, mesmo que essa alegoria contada não seja compreendida a fundo, mas de alguma forma, alguma compreensão é trazida para essas pessoas. Não é colocado toda a verdade em todos os momentos. Nem sempre os povos estão preparados, nivelados entre eles para compreenderem determinadas verdades. Então as verdades são colocadas de uma forma muito superficial, através dos mitos e das alegorias, que têm no seu fundo, eu repito, uma importância muito grande. E hoje nós vamos ser chamados para entender alguns desses mitos e ver que isso está aplicado à nossa realidade de hoje. Então, vamos lá. Nesse momento em nosso planeta, há muito caos e sofrimento. A energia planetária está escura e pesada em muitos locais. Mas, ainda assim, ao mesmo tempo, está em andamento um processo de profunda transformação e mudança. Então aqui, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, o que nós precisamos entender é que isso faz parte de um ciclo. Faz parte de um ciclo. Isso de alguma forma teria que acontecer. A conjunção de Saturno e Plutão em janeiro detonou a sucessão de eventos e a mais recente dança energética de Plutão e Júpiter está amplificando as energias de mudanças em um nível muito profundo. Aqui alguém pode dizer assim: não, isso aqui é conversa do horóscopo, Saturno, Platão, é coisa de mapa astral, mas é que nós conversamos no começo. Muitos dos conhecimentos esotéricos profundos foram deturpados na mente das pessoas mais simples, mas nem por isso deixaram de ser verdade. Então, como o Espírito Arago já colocou aqui no livro A Gênese, já foi dito que existe a influência da traslação, do traslado de astros e de nebulosas, e um influenciando o outro. Isso está sendo dito, que Saturno e Plutão, em janeiro, iniciaram uma sucessão de eventos, é porque nos ciclos maiores por onde o nosso planeta e o nosso sistema solar está passando, nós vamos começar agora a sentir a influência desses astros. Esse novo cenário em nosso planeta está pedindo para que olhemos profundamente para dentro de nós mesmos e sintamos o seu relacionamento com os ciclos de vida e morte
que constituem a experiência da realidade na Terra. Nós podemos aceitar esse ciclo de um modo equilibrado, sabendo que a luz sempre seguirá a escuridão e o amor e a compaixão são o tecido essencial do multiverso. Haverá sempre ciclos de ressurreição, renovação e renascimento que seguem qualquer ciclo de morte e conclusão, encerramento de um novo ciclo. Então vejam só, minha gente. Diversas civilizações, diversas raças povoaram o nosso planeta. Algumas deixaram vestígios materiais, outros apenas informações vagas, né? É o caso, por exemplo, da Lemúria, é o caso, por exemplo, da civilização da Atlântida, né? Que não há até hoje provas concretas materiais das suas existências. Mas dentro dos mitos e das alegorias contadas pelos hindus, contadas pelos gregos, existem ali dentro desses mitos e dessas alegorias informações concretas da existência dessas civilizações. Ter fé e confiança nesse ciclo de renovação e renascimento nos permitirá passar por esses dias com serenidade e graça, e não se permitirá entregar-nos a padrões mentais e emocionais instáveis, enquanto as poderosas ondas de transformação nos inundam. Não será útil à humanidade se nós, como família de luz, paranoicos e ansiosos em relação ao que observamos em nosso entorno. Embora esse possa parecer o mais sombrio dos períodos, faz parte da conclusão e encerramento de ciclo, e será seguido pelo novo começo, pelo renascimento programado na linha do tempo da nova Terra. Devemos permanecer concentrados nessa nova Terra e em como viveremos nela. Devemos nos concentrar em uma Terra que seja saudável, forte e original, e onde o nosso corpo seja saudável e forte também. E assim será. Somos sempre amados e apoiados pelas forças angélicas, pelos Elohims, pelos seres de luz galácticos, pois nunca estamos sozinhos. É importante nós aceitarmos a informação de que tudo que acontece no nosso planeta é supervisionado por hierarquias superiores. Nada está acontecendo por acaso. Nada do que se passa não está em descontrole, né? Apesar de nós termos a oportunidade de exercermos o nosso livre-arbítrio, tanto pessoal como de uma raça, como de uma sociedade inteira, esse livre-arbítrio pode ser exercido dentro de limites estabelecidos por hierarquias angélicas superiores, hierarquias que comandam mundos desde a sua formação. Então nada está sob descontrole, tá? O divino feminino e a morte do rei e os códigos de renovação. Então aqui, como nós falamos antes, existe aqui o mito, né, que na forma de sinais desses novos tempos, os sinais do renascimento. No início de abril, nos dias 2 e 3, a bela energia de Vênus transitou pelas Pleiades. Isso permitiu que fortes códigos de beleza e graça fossem iniciados a partir da constelação de Alcione e enviados em direção à Terra e se tornassem parte da energia de transformação. O que é que está acontecendo? O ciclo de translação do nosso sistema solar atingiu agora órbitas de outros sistemas solares. Está recebendo a influência de outras estrelas, de outras constelações muito mais superiores que a nossa. E essa atmosfera, essa egrégora que existe no rastro, no caminho dessas outras constelações, começam a nos afetar de forma muito positiva, tá? O Sol agora em Áries está em sua trajetória em direção a Touro e está passando por essa parte da galáxia, onde entra em estreitos alinhamentos com Sírius, Órion e as Pleiades.
Esse é o lugar de muitas de suas histórias de origem, muitas de nossas histórias de origem, né? Vista que muitos professores e avatares poderosos são provenientes dessa região e desceram à Terra para ajudar na evolução e ascensão de toda a humanidade. Então, o fato de o nosso planeta, nosso sistema solar estar passando por essas constelações agora, é favorável porque dessas mesmas constelações vieram grandes mestres, grandes avatares e professores que deram grandes orientações para a humanidade. Aí vocês podem dizer, não, mas não orientaram tão bem porque a coisa parece que está meio confusa. É verdade, a coisa está confusa, mas não por falta de orientação. A coisa está confusa porque o nosso livre-arbítrio nos permitiu não seguir os ensinamentos, né? Jesus veio há 2000 anos, revelou toda a verdade, disse que essa verdade nos libertaria, mas nem todos seguiram ao pé da letra ou sequer têm um sentimento de levar ao pé da letra esses ensinamentos. Mas nós estamos agora passando por períodos em que a nossa órbita da nossa constelação é favorável em função da ascensão desses grandes mestres. Os pleiadianos e os sirianos já começaram aquilo que chamaram de ressurreição ou códigos de renovação para o planeta Terra. Então, isso já está programado, né? A Era de Aquário. Esses códigos simbólicos ou essas alegorias foram implantadas na realidade humana sob a forma de uma história ou narrativa que funcionava para ativar as energias de renovação na psique humana. Essa energia seria ativada nesse período do ano quando o Sol está em Áries, o lugar do começo. A estação no norte, os professores estelares pleiadianos e sirianos semearam essa história, é a primavera, o tempo da renovação. Então, minha gente, é aquilo que nós conversamos no começo. Nós estamos na Era de Aquário e dentro da Era de Aquário nós podemos dizer que nós estamos na fase da primavera, né? Nós estamos numa fase de renascimento, de renovação, numa fase em que tudo é fértil, onde cada pensamento, cada sentimento nosso é multiplicado pelo poder da própria estação, pelo poder de multiplicação da primavera. A primeira forma dessa história foi a alegoria da morte do rei. Nossos ancestrais que viveram próximos da natureza aceitavam o alinhamento do ciclo das estações com os ciclos da vida e morte da sociedade humana, como eu falei no começo. Os ciclos do outono e inverno para a primavera foi associado à morte do rei. Então, essa alegoria, né, sinal, esse mito da morte do rei, fala justamente isso. O rei morre. Quando o rei morre, parece que tudo se perde, ficam todos sem direção, sem norte. Então, é o inverno da humanidade, né? Mas esse rei renasce, ele volta, né? E esse retorno do rei acontece no ciclo da primavera. O envelhecimento e a morte do rei levaram a dificuldades e transformações, mas foram seguidos pela renovação com a chegada do próximo rei e uma primavera e verão para a comunidade. Então, todas as comunidades que tiveram o seu rei e o perderam, tiveram em seguida um novo rei, né? Tudo se sucedeu e se renovou. A escolha do novo rei sempre foi associada às energias femininas, um momento para se mergulhar no íntimo e contemplar quem e o que seria melhor para a comunidade em termos de um novo rei. Então, a energia feminina, nessa época de escolha de um novo rei, é a energia da intuição, né? Nós não temos uma base intelectual hoje para entendermos, compreendermos exatamente a abrangência de tudo que está acontecendo. Mas essa primavera da Era de Aquário nos facilita que, através da intuição, através da busca com os nossos corações, sejamos orientados na escolha de um novo rei. Nós podemos entender esse rei como um rei da sociedade, como um rei na minha vida, porque essas fases acontecem em escalas,
né? Acontece para mim como pessoa, acontece na minha família, na minha cidade, na minha civilização, na minha raça, né? Então, esse é o momento de nós escolhermos um novo rei. O que vai reger, como será regida a nossa vida daqui em diante, nessa era de Aquário que se inicia. Assim, esse é o ponto que nos encontramos. Estamos numa época de inverno para nos interiorizarmos e escolhermos qual a nova energia e estrutura masculina iremos escolher para um novo ciclo. À medida que nos conectarmos com esse código ou símbolo, ele ativará em nós esse processo de jornada e renovação interiores. Aqui tem um outro símbolo, né? Uma outra alegoria na história de Ísis e Osíris, né? Que são mitos também gregos, né? Romanos. Os professores estelares sirianos introduziram a história de Ísis e Osíris na consciência coletiva há milhares de anos. O propósito era renovar os códigos na consciência das pessoas que agora viviam em vilas e cidades que poderiam ter perdido sua conexão com a natureza selvagem. Essa história, alegoria ou mito, conta como o rei Osíris foi assassinado pelo seu irmão ciumento, Sete. Aqui nós podemos fazer até um paralelo com a história de Caim matando Abel, né? Só que a história de Osíris o mito de Osíris e Ísis foi contado em uma civilização, em uma raça. A história de Caim e Abel já contada pelos judeus aqui mais para o ocidente, né? No caso aqui de Sete matou Osíris, ele desceu ao submundo, foi encontrado por sua esposa Ísis, feminino divino, que se utilizou da magia para conceber um filho, Horus, que se tornou um novo rei guerreiro para uma nova era, né? Então, por mais terrível que tenha sido a morte do marido, a morte de Osíris, né? Ele deu como fruto Horus, que se tornou um novo rei. Esse código narrativo contém os mesmos elementos. O rei morre e é substituído com a ajuda da energia feminina. Dessa forma, os professores estelares garantiram que, ao avançar em sua evolução, a humanidade não se esquecesse de que a energia se movimenta em ciclos na Terra e que conclusões e novos começos faziam parte de mecanismos das linhas de tempo e ciclos temporais, renovação e renascimento do tempo na realidade quântica do espaço-tempo. Bom, meus irmãos, o que nós tínhamos era basicamente isso, e como conclusão, eu gostaria de colocar o seguinte: o momento chegou, né? A sociedade, nosso planeta está numa nova era, nós estamos numa primavera de um ciclo maravilhoso, estamos saindo do inverno, né? Onde tudo é escuro, onde tudo é negro, onde a mentira, o egoísmo prevalecem, para rapidamente entrarmos num novo pensamento, né? O rei está sendo morto ou já morreu, e é necessário agora que nós escolhamos, através da nossa intuição, através da oração, através da súplica, né, a Deus, a Jesus, que esse rei ressuscite, que essa primavera traga frutos maravilhosos. O momento é esse, nunca esteve tão favorável. Então, meus queridos, por mais que tudo esteja parecendo escuro, por mais que nós olhamos para fora e vemos essa pandemia que se abate em nosso planeta, nós devemos ter em mente e entender o seguinte: isso já foi contado, isso já estava no script, né? Já estava no script a ascensão e a queda de determinadas coisas. Então, só que a cada ciclo tudo se renova de uma maneira evoluída. Então, o que está acontecendo agora é o final do inverno. Vamos aceitar isso. E vamos encontrar nessa informação o consolo, vamos encontrar nessa informação a esperança, vamos encontrar na informação de que estamos já com os pés dentro da primavera, a força para a mudança, né? Porque se nós não plantarmos agora, nessa primavera que se abre, o que nós colheremos lá na frente?
nada, né? Não colheremos nada. A primavera está aí. Os precavidos agora têm que ter coragem, têm que botar amor no coração e semear. Semear porque a energia divina de Ísis está em alta e tudo vai dar certo, tudo vai se renovar com a ajuda e com a bênção de Deus. Essa então era a nossa conversa para o dia de hoje, né? Os sinais dos renascimentos, né? Os códigos da ressurreição. Então já foram contados há muito tempo, foram contados inclusive na doutrina espírita, está tudo explicado e o momento chegou. O momento chegou, não adianta reclamar, não adianta ter medo, precisamos ter fé, coragem, nos ampararmos uns nos outros. Então, com essas palavras, vamos fazer a nossa oração final, fechando nossos olhos, sentindo em nosso coração a força dessa primavera que se inicia. Vamos olhar para trás e vermos que o inverno está acabando. A época das secas, a época do frio, a época das dores já ficou para trás. E adiante de nós agora está a certeza inevitável de uma primavera maravilhosa. Mas não uma primavera de um ano. Não, uma primavera de uma nova era, das quais nós somos os semeadores. Uma primavera na qual cada um de nós tem uma Ísis dentro do seu coração, que vai fazer cada desejo de paz, de amor, de solidariedade brotar com força e com poder. Força e poder que nada vai ser capaz de impedir. Querido Mestre Jesus, queridos mentores, queridos anjos de guarda, mantenham sempre firme em nossas mentes e em nossos corações esses conhecimentos e essa lembrança, que a cada dia, que a cada momento de nossa vida, possamos celebrar uma nova primavera. Assim seja.